quero, antes de tudo, falar à igreja. Quero fazer o mesmo apelo que fiz ontem. Apelo esse que a igreja às vezes tem dificuldade de compreensão quando diz respeito à palavra de Deus. Por quê? Essa palavra, ela nos orienta e também, inclusive, nós iremos falar muito hoje a respeito desse assunto, mas quando nós enxergamos dentro do que a Bíblia nos ensina a respeito, a olhar para o Senhor Jesus, a imagem daquilo que Ele fez, não vou nem dizer daquilo que Ele era, mas daquilo que Ele fez, nós compreendemos que Jesus morreu para salvar. A morte dele trouxe vida para quem não tinha vida nenhuma. E chegou até nós. A morte do Senhor Jesus foi um abrir de portas para que nós pudéssemos ter hoje a condição de ser salvo. Amém? E essa morte não podemos isolar apenas naquele ato, porque ela tem que valer a pena nos dias atuais. Através de quê? Ou de quem? De nós. Através de quem? De nós. E através do quê? Da voz que sai de você, dizendo: ei, Jesus, Ele está lhe dando a oportunidade hoje. O Senhor Jesus deu a condição que nós não tínhamos antes para nós sermos salvos. E você fazer dessas palavras algo que a gente sempre ensina, é evangelismo. O meu apelo para a igreja é esse: que você possa evangelizar as pessoas. E essas pessoas são a tua própria família, são os de dentro de casa. O meu apelo que faça é que você desperte, que você faça algo dia a dia para poder salvar, para poder ajudar essas pessoas dentro de casa. Quando você fala de Jesus, você está levando em conta o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu para salvar e essa salvação chegou até você. Mas nós não podemos parar essa mensagem da cruz em nós. Nós precisamos fazer como outras pessoas compreenderam. Você acha por que chegou até você? Por que a salvação chegou até você? Porque alguém foi lá e pregou para você. Alguém foi lá e evangelizou você. Alguém com um coração cheio de amor, com um coração sensível. Às vezes ele não foi bem aceito por você no evangelismo, na exortação, na disciplina, mas ele foi lá, essa pessoa te evangelizou e te ajudou. Você está hoje nessa condição de salvo porque alguém teve essa compreensão que nós passamos para a igreja, e hoje com uma base mais refinada, trazendo a você a compreensão de que nosso papel como igreja é levar a palavra de Deus a outras pessoas, é evangelizar outras pessoas. Não podemos parar, o evangelho não pode parar da porta de vidro para cá não, gente. Na sua vida ela precisa continuar, porque no lugar que você for, ou onde você estiver, Jesus vai continuar sendo o reflexo, o Senhor Jesus vai continuar sendo, ou seja, saindo de você, passando de você para outras pessoas, através do que você faz e também através do que você fala. E às vezes nós paramos com esse evangelismo, essa ordem que não foi dada para os pastores, nem para os obreiros. Não, essa ordem foi dada para toda a igreja, e nós precisamos compreender a necessidade de nós abrirmos a boca e falar do Senhor Jesus. Não é falar apenas das coisas que Jesus tem feito com base aquilo que é físico, como transformação na sua vida financeira, transformação na vida conjugal, espiritual, profissional, não. Mas falar principalmente da transformação que Ele fez aí dentro de você. Quando você chegou e o que você se tornou. Por isso é o exemplo, gente. O exemplo, quando nós não agimos com essa base, porque a gente já entende que para falar de Jesus de uma forma coerente, de uma forma mais eficaz, eu preciso ser o exemplo. E essa dificuldade das pessoas falar é porque elas logo se questionam: eu não sou apto, eu não sou digno de falar, porque na minha vida ainda tem esse erro, na minha vida ainda tem esse detalhe que precisa ser mudado, transformado. E aí a gente acaba nem mudando o que está errado e nem falando de Jesus.
A gente fica neutro, parado ali nas coisas que a gente precisa tomar atitude de se tornar, porque quem prega tem que ser exemplo antes de falar. Amém, gente? E nós precisamos compreender isso. Você, como igreja, compreender a necessidade de você falar de Jesus. E essa fala nem sempre é quando você abre a boca, mas quando você dá exemplo, você está falando de Jesus. E eu faço esse apelo a você. Sabe por quê? Porque as coisas estão mais perto do que você imagina de se concluir tudo que a gente tem há anos falando. Não a gente, apenas eu, mas a pastora ou as obreiras. Mas eu falo dos homens e mulheres, servos do Senhor, que nesse século foi levantado para falar dele. As portas estão se fechando. E se você não conseguir falar de Jesus para o seu familiar, acordar pela manhã se perguntando e se questionando: o que eu farei, como farei para poder salvar o meu irmão que não sai do vício, o meu filho que não sai do vício, que não larga esse mundo, meu marido, a minha esposa, que nunca conseguiu compreender, mesmo estando dentro da igreja, ou mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo enxergando as coisas acontecendo. Será que você não se questiona dia a dia de que o tempo está passando e você não está fazendo o que deveria ser feito para poder salvar essa pessoa? O meu apelo para a igreja é esse, que você fale de Jesus. E falar de Jesus nem é sempre com a boca. Repito, a sua atitude dentro de casa é uma forma de evangelizar as pessoas, de evangelizar a tua casa, porque nem sempre você vai estar do lado da pessoa, mas o que ela vê através do que você é, ela terá sede de querer ser o que você é, ela terá vontade de receber o que você recebeu, de agir como você está agindo. Por quê? Porque você é um exemplo. Então falar o que o pastor está falando, passando para a igreja, é transmitir Jesus, seja falando literalmente e seja fazendo como um exemplo de uma boa serva, de um bom servo do Senhor Jesus. Porque se você não despertar, quem é que vai fazer algo pela tua casa? Me diga. Me diga. Se você não fizer por você, você não vai fazer pelos seus, pela sua casa. Jesus volta, nem você que está aqui vai. Por isso que eu falo, se tem alguma coisa, conserte, mas fale de Jesus, pelo amor de Deus, gente. Sair daqui, você tem que ter fome. Hoje, esse ano, nós temos uma meta de 20 pessoas, mas é pouco. 20 pessoas só os que estão lá dentro da sua casa, que ainda não aceitaram Jesus. Não é pouco? 20 pessoas só os que faltam ainda para Deus alcançar, que são os meus entes queridos, e eu vou lutar esse ano para poder levar essas pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus. Falando do exemplo, eu não convivo com eles, mas eu tenho essa certeza de que eles vão descer as águas, ser batizados, ser cheios de Deus, ser pessoas transformadas. Não preciso estar lá não, porque no momento que nós estivermos lá com o exemplo, Deus vai fazer a obra. Não é eu que vou convencer não, mas eu preciso dar testemunho, preciso falar de Jesus para que isso ocorra. Quem entendeu? Tirei 10 minutos para falar disso com você, porque é muito importante, gente. Esse início desse ano, nós não podemos apenas focar nas coisas materiais, vamos focar nas coisas espirituais e eternas. Eu andei longe, distante, eu não sei se eu posso. Pode, você pode. Quem foi que disse que você não pode? Você pode, desde que você tome uma atitude de ser para Jesus. Sempre falamos isso, antes de você fazer, você ser. Então seja primeiro, depois você vai fazer. Jesus, através de você, vai fazer coisas extraordinárias. Tá bom? Não é mágica não, gente. É você dar ouvido àquilo que Deus te orienta.